já tenho um pouco mais de R$16.600 na minha carteira de investimentos. E isso é graças aos meus aportes constantes. Então, quase todos os meses eu faço os meus aportes ali de forma regular, seja muito ou pouco dinheiro. Mas, de qualquer forma, eu estou sempre fazendo os meus aportes, sempre reinvestindo os dividendos. E no vídeo de hoje eu vou mostrar a atualização da minha carteira de investimentos para vocês acompanharem em tempo real. Para quem não sabe, tá caindo de paraquedas aqui no vídeo, toda semana eu trago a atualização da minha carteira de investimentos. Se eu comprei alguma coisa, se eu vendi ou simplesmente o que mudou. Então fica ligado até o final desse vídeo para que você possa ver a estratégia que eu uso na minha carteira de investimentos, como eu aplico e onde está alocado o meu patrimônio. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Orçamento no Positivo. Para você que não me conhece, eu sou o Guilherme, tenho 24 anos e aqui eu posto vídeos para ajudar a manter o seu orçamento no positivo. Então, sem muita enrolação, vamos embora pro vídeo. Então, para quem não sabe, essa daqui é a minha carteira de investimentos. Como eu falei, um pouco mais de R$16.600, mais precisamente R$16.636,87, uma variação positiva de 8,88%. Sendo que aqui no meu valor investido, a minha rentabilidade aqui, na verdade, o meu valor, né, investido, quanto que de fato saiu do meu bolso, foi de R$15.279. Porém, ainda assim, esses 15 mil não saíram todos certinho do meu bolso, porque aqui, ó, já tive um total de R$666 recebidos em proventos, ó, esse dinheirinho aqui. Então, isso aqui foram dividendos que eu recebi das empresas em que eu investi. Então, a gente tem que pegar esses 15.279 e tirar os 676 ali, 663 reais de dividendos. Então, quando a gente tirar isso, aí sim, esse é o valor que saiu da minha carteira ali, de fato, ali do meu bolso para investir aqui, tá bom? Então, o lucro total da minha carteira hoje tá de R$2.020. Então, isso quer dizer que se eu vendesse tudo, eu teria um lucro de R$2.020. Um ganho de capital de R$1.357 e os dividendos de R$663. Os proventos, como eu mencionei, aqui nos últimos 12 meses foram R$366, tá bom? Então, se a gente tiver aqui certinho nos 12 meses, eu recebi esse total aqui, mas a minha carteira como um todo já me pagou R$663. E aqui a variação da minha carteira, como eu falei, 8,88% no positivo e uma rentabilidade de 26% no positivo também, tá bom? Então, a minha carteira ali com uma rentabilidade bem interessante. Aqui a gente tem um gráfico do crescimento do meu patrimônio, então, dos aportes que eu fui fazendo. Então, a gente pode ver aqui que em março do ano passado, eu tinha ali cerca de R$6.400 em patrimônio. E já agora, em março desse ano, eu tenho R$16.636. Essa daqui é a alocação da minha carteira nos dias de hoje, tá bom? Então, isso aqui são os meus ativos no dia de hoje. Então, aqui, ó, cerca de quase 54% da minha carteira está em renda fixa. Aqui, 22% está em estoques. Estoques são ações americanas, literalmente ações lá nos Estados Unidos, tá bom? Então, 14% em ações brasileiras, 4,91%, né? 4,98% em ETFs internacionais e 4,34%, cerca de R$722 ali, em fundos imobiliários. Vamos dar uma olhadinha aqui na minha carteira para que a gente possa ter uma noção melhor. Então, em estoques americanas, como eu falei, ações americanas, são empresas que eu tenho lá nos Estados Unidos. Eu invisto através da Nomad e essas empresas aqui rendem para mim literalmente em dólar. Então, eu tenho Nvidia, Coca-Cola, McDonald's e a Nubank. Tenho essas 4 empresas aqui com uma rentabilidade muito interessante, por sinal, uma variação de 20% no positivo e uma rentabilidade de 55,91% no positivo também, tá bom? Então, aqui a gente tem os fundos imobiliários, eu tenho cerca de R$722 ali, ó. Em estoques eu tenho R$3.764 em estoques, tá bom? Cerca de quase $1.000. Depois eu vou até mostrar para vocês ali, porque lá na Nomad eu tenho ali também o meu ETF internacional, que eu já vou mostrar para vocês. Então, somando tudo, eu tenho quase $1.000 investidos lá nos Estados Unidos, tá bom? Aqui em fundos imobiliários eu tenho R$722 em fundos imobiliários. Eu tenho 2 cotas do HGLG, 25 cotas do GARI 11 e 20 cotas do GGRC11, tá bom? Tenho aqui. Esses fundos estão todos caindo, que eu comprei há pouco tempo, tem cerca de um mês ali que eu comprei. Vou receber os primeiros dividendos dele, então é absolutamente normal você começar a posição numa carteira, né, num certo tipo de ativo, e esse fundo ali, esse ativo, enfim, começar a cair, tá bom? Aqui eu tenho a renda fixa, que eu tenho 2 ações, BB Seguridade e Caixa Seguridade. Eu vi que o Banco do Brasil caiu ali cerca de R$23, então eu estou pretendendo comprar o Banco do Brasil de volta. Mas enfim, tenho essas 2 ações com R$2.333 ali. E tenho aqui a minha renda fixa, que eu tenho em 2 caixinhas da Nubank.
uma a 120% do CDI e uma a 115% do CDI. Essa aqui da Nubank eu deixo a 100% do CDI, como eu já mencionei, é que é para que eu tenha uma noção um pouquinho melhor ali a questão do imposto, que quando você vende ali seus ativos ali que estão na renda fixa para resgatar o seu dinheiro, você acaba pagando uma taxa ali de imposto. Então eu deixo a 100% do CDI, que eu sei mais ou menos quanto seria que eu teria líquido na minha conta, tá bom? Então eu tenho aqui cerca de R$ 6.752 aqui nessa caixinha que eu mencionei para vocês e R$ 1.751 que é a minha reserva de oportunidades, tá bom? Então, se algum desses ativos aqui despencarem por algum motivo ou algo do tipo, e eu achar que é uma boa oportunidade, eu vou usar esse caixa aqui para aproveitá-los, tá bom? Então eu tenho ali R$ 8.988 em renda fixa. E meu ETF americano, eu tenho o IVV, tenho cerca de R$ 828 no IVV, tá bom? Então eu tenho o ETF, tenho estoques, tenho renda fixa, tenho ações, tenho fundos imobiliários. A minha carteira eu considero que ela seja bem diversificada. Às vezes eu acho até que ela é diversificada demais para somente R$ 16.000. Eu sou daquele tipo que acha que você tem que ter um pouquinho menos de ativos quando você tem pouco dinheiro investido. Vamos dar uma olhadinha lá na aba de proventos para que a gente possa ter uma noção melhor. Vamos colocar aqui, ó, recebidos e futuros, tá bom? Aqui, vamos colocar recebidos e futuros aqui também e aqui também, todos recebidos e futuros. Agora sim, vamos dar uma olhadinha aqui para que a gente possa ter uma noção melhor. O meu recorde de dividendos foi esse aqui em março de 2026, que eu recebi R$ 153,53, tá bom? Teve bastante ativo ali me pagando dividendos, a maior parte dele vindo da BB Seguridade, que pagou um ótimo dividendo. Então, eu recebi uma bolada aqui no mês de março de 2026. Agora aqui, para o mês de abril, eu tenho aqui um pouquinho de dividendos para receber também. Os fundos imobiliários ainda não entraram nessa conta, daqui a pouquinho talvez eles entrem aqui. E aqui no mês de maio eu também já tenho uma provisão aqui para receber. Na verdade, aqui é dos fundos imobiliários aqui. Na verdade, esse aqui tá só da Coca-Cola e da Nvidia, para você ver. Isso aqui eu vou receber em dólar lá nos Estados Unidos. Então, eu vou receber quase $1 de dividendo somente com isso aqui para o mês de abril. E agora sim, no mês de maio, eu vou ter aqui pagamento da Caixa de Seguridade e provavelmente dos meus fundos imobiliários também, tá bom? Então eu tenho cerca desses dividendos aqui para receber. Se a gente for olhar aqui no histórico mensal, ou seja, o quanto que eu já recebi desde que eu comecei a investir, a gente pode ver aqui que no ano de 2024, o meu primeiro dividendo foi aqui de R$ 1,11. Depois recebi 5, 7, 11, enfim, fui recebendo dividendos. A minha média em 2024, se a gente for olhar aqui, a minha média em 2024 foi esses R$ 4,99 aqui. Já em 2025, que é esse do meio, a minha média foi de R$ 35,71. Então você vê que já subiu praticamente R$ 30 ali na minha média de recebimentos. E agora no ano de 2026, a minha média já está em R$ 48,99. Ou seja, eu recebi no total, lá no ano de 2024, R$ 59,93. No ano de 2025, eu recebi um total de R$ 428,53. E agora no ano de 2026, estamos no mês 3 de 2026, e eu já recebi R$ 195,97 em dividendos. Então a tendência é sempre essa, que seus dividendos vá crescendo, vá melhorando cada vez mais, tá bom? Esses aqui são os ativos que eu falei que ainda tem para me pagar. Eu ainda tenho ali algumas cotas de fundos imobiliários para receber. E como eu vou sempre investindo cada vez mais nos fundos, então a tendência é que meus dividendos também cresçam cada vez mais, acompanhando os meus aportes, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na rentabilidade da minha carteira, só para a gente ter uma noção legal do que está acontecendo. Deixa eu colocar aqui o IPCA, que a gente pode acompanhar certinho aqui, ó. Então, a minha carteira batendo CDI, batendo IPCA, o que é bem interessante. Deixa eu mostrar para vocês aqui também os lançamentos, para que vocês possam ver o que eu venho fazendo, comprando, vendendo. Quem não sabe, na minha última atualização, ou então até mesmo no vídeo que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, eu vendi alguns ativos ali, vendi Banco do Brasil, e eu explico lá certinho por quê. Então vai lá dar uma olhada naquele vídeo para você conferir e entender a minha estratégia por trás disso tudo, tá bom? Essas aqui foram as minhas compras, minhas vendas, enfim, tem bastante coisa aqui. Vai lá dar uma olhadinha no vídeo que você vai ter uma noção melhor. Então, para vocês entenderem qual é a minha estratégia, eu gosto muito de receber dividendos, mas eu ainda estou ali posicionado também para o crescimento para o futuro. Então, eu pretendo sim investir em ativos que vão me pagar dividendos, como eu tenho aqui os meus fundos imobiliários, tenho as minhas ações, porém eu também foco muito no crescimento, que aqui já seria mais as estoques para poder diversificar o meu patrimônio e tem empresas de crescimento. Por exemplo, a Nubank é uma empresa de crescimento, ela não paga nenhum dividendo, mas ela cresce bastante. Hoje ela está custando aqui até mesmo $13,94. Inclusive, eu estou pensando até em fazer alguns
aportes. Porém, ela já chegou a custar $18. A Nvidia passou de $200. Então, são empresas que você pode aproveitar esse crescimento. Então, você combinar a estratégia de empresas de crescimento com empresas pagadoras de dividendos vai te potencializar um melhor recebimento lá na frente. Porque quando eu chegar na época que eu quiser viver de renda, que eu quiser ter esse dinheiro me pagando dividendos, eu posso vender essas empresas de crescimento, que na teoria, né, elas devem estar bem valorizadas, posso exercer um lucro com a venda delas e comprar ativos que vão me pagar dividendos. E tendo ativos que já me pagam dividendos, isso faz com que os meus aportes sejam melhores e que eu aproveite também algumas oportunidades que vão aparecendo no decorrer do tempo. Então ali, ativos que caiam por motivos irrelevantes, ativos que caiam sem perder seus fundamentos, são oportunidades que eu posso aproveitar e ter ali a minha carteira de dividendos melhoradas, tá bom? Então é basicamente isso. Então eu uno essas duas estratégias, que é receber dividendos e ter crescimento na minha carteira, tá bom? Deixa aqui no comentário o que você acha desse tipo de estratégia e também dessa minha diversificação na minha carteira, tendo ações, fundos imobiliários, ações americanas, ETF e renda fixa, tá bom? Hoje a maior parte da minha carteira está em renda fixa, mas eu também quero saber da opinião de vocês, como você montaria essa carteira. Se você gostou desse vídeo, já curte, comenta e compartilha. Manda seu vídeo para aquele seu amigo que precisa montar uma carteira diversificada, tá muito focado, ou então tem diversificação até demais. Desejo a todos ótimos investimentos e até logo. Fui!